Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite, eu sou dos anos da New Old Man e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre 5 séries da Netflix que você deveria assistir, cara. Vamos lá! Rapaziada, logo pra começar, eu já vou explicar que não são as 5 melhores séries da Netflix segundo a gente aqui. São só 5 séries bem legais, que se você tivesse nenhuma série pra assistir, é uma série legal pra você conferir. A gente tentou pegar aqui 5 séries de estilos distintos, pra eu sei que cada pessoa é de um jeito, eu gosto de um tipo de série diferente, então pra agradar todo mundo e você ter uma série legal pra assistir. Então, rapaziada, o primeiro que eu escolhi aqui pra falar pra vocês é uma série chamada Sense8. Ela é uma série bem legal, é bem diferente aí de muitos da Netflix, é uma linha bem diferente. Mais ou menos ela pode ser categorizada como ficção científica e drama, mais ou menos. E basicamente ele mostra sobre a existência de que eles chamam de famílias, que são compostas de 8 pessoas que são desconhecidas, por isso o nome Sense8. E em uma certa altura da vida eles se despertam por um poder que eles conseguem se conversar e se conectar. Então eles partilham sentimentos e habilidades entre eles, mesmo não estando muito perto. Então eles podem estar até em outro país que eles conseguem se conversar, por exemplo. E paralelo a isso, tem uma organização que extermina esse tipo de pessoas. Então vocês vão ver na série o porquê que essa organização persegue eles, mas basicamente nessas duas linhas. Então uma linha é as pessoas se despertando pro poder, então ele fala sobre uma família específica, eles se despertando, conhecendo um ao outro, tentando entender o que são essas habilidades, e a outra parte dessa outra organização perseguindo eles. Cara, e por que eu escolhi essa série? Porque eu acho ela tão legal. O legal dela é que ela é bem atual, porque hoje em dia tem muita discussão sobre inclusão, sobre aceitação das pessoas, e principalmente essa parte que é a mais focada da série, que é a parte mais social, e falar sobre a história de cada ser humano daquela família, e como que, por exemplo, os outros ajudam elas nos dramas pessoais deles, e mostra como o ser humano precisa do outro, e dentro dessa família da série, cada pessoa é muito diferente, de países diferentes, então tem homossexuais, tem pessoas pobres da África, tem vários tipos de estereótipos de países diferentes, de culturas diferentes, que você vê que no final, eles mesmo sendo diferentes entre eles, eles se precisam e se conectam precisando da habilidade dos outros e da experiência do outro. Então tudo isso, toda essa história contada, todos os dramas de cada um especificamente, é bem legal de você ver como os seres humanos se conectam, precisam um do outro, e a gente precisa aceitar a todos, entendeu? Então acho bem legal essa linha, e também a linha da ação também é bem legal também. Galera, a próxima que eu escolhi é pra quem gosta de comédia, a série chamada The Ranch. Cara, é uma série bem legal, eu gosto bastante, como já falei, ela é de comédia. Basicamente a história dela um ex-jogador de futebol americano volta pra casa dos pais depois de ter sido mal sucedido na carreira por ele só gostar de zoeira e tal. E aí os pais dele moram no interior dos Estados Unidos, numa chácara, né, num rancho. Então ele tem que se readaptar a isso, começar a trabalhar com o pai dele. E aí tanto ele quanto o irmão dele, que já mora com o pai, eles dois são muito loucos, então eles fazem várias histórias por lá. Então é bem engraçado e é bem legal, cara. Cara, eu escolhi essa série, queria colocar alguma coisa de comédia, e ela é bem daquela linha parecida com Friends e com Two and a Half Men, por exemplo. Claro que eu tô falando que é igualzinho, mas essas interações entre amigos e família e tal, situações engraçadas que acontecem. E por se passar no interior dos Estados Unidos também é bem legal, porque é uma parada um pouco mais rústica, um pouco mais de rancho e tal, então é bem interessante também, cara. E o ator da série também é o Ashton Kutcher, que é bem famoso também. Cara, a próxima série é o 3%, cara, ela é uma série brasileira, a gente tem muito preconceito com séries brasileiras, eu também tinha, mas a pegada dela, cara, ela é bem diferente e realmente você vai gostar pra caramba. Eu até vi esses dias num blog americano falando sobre ela, falando que valia muito a pena assistir, então assiste que é muito boa, cara. Ela é mais ou menos uma ficção científica com drama, com suspense. A história é basicamente que o mundo meio que acabou, assim, meio que o apocalipse, assim, porque não tem quase nada, não tem mais nenhum recurso. Então existem apenas dois tipos de população. O pessoal que eles chamam do continente, que é o pessoal super pobre, e a galera aqui do Mar Alto, que é uma comunidade que vive muitas poucas pessoas e lá tem de tudo. Tem comida, tem tecnologia, tem medicina super avançada. Só que só 3% da população que pode viver nesse Mar Alto. Então todo mundo que faz 20 anos tem que participar de uma seleção, e os 3% dessa seleção vai pro Mar Alto. Então rola muita briga, eles contam toda a história de por que esse pessoal vive na pobreza, toda a disputa, e é bem interessante, cara. Rapaziada, eu escolhi essa série porque ela realmente é bem diferente. Por ser brasileiro, é bem diferente do que a gente faz aqui, o tipo de filmagem é diferente, a proposta é completamente diferente, então já é uma parada muito legal. E a história mesmo da série é muito legal. A primeira temporada você vê um pouco mais sobre
o continente, que é sobre toda a pobreza, a disputa dos jogos. A evolução da série é muito legal, já na segunda temporada já fala mais sobre Maralta e você vê mais sobre a história e tudo mais. É bem interessante, com o decorrer dos episódios sai cada vez que não vê mais ela, então ela é bem legal, cara. Cara, a próxima que eu vou falar é Vikings, né? O Vikings é uma série muito famosa, é uma série aí de, vamos dizer assim, ação medieval. Ela se passa na época dos Vikings, e como todo mundo sabe, historicamente os Vikings eles tinham habilidades marítimas, e então mostra como que os Vikings exploravam outras terras. Então basicamente a história é pautada no Ragnar, que é um cara que está cansado de sempre ir para as mesmas terras, explorar sempre os mesmos lugares, porque os Vikings eles iam para os lugares, saqueavam os lugares e voltavam com os espólios de dinheiro, comida, de tudo. Então ele começa a querer ir para outros lados, assim ele descobre a Inglaterra. Então a história da série mostra ele conquistando os lugares, principalmente a Inglaterra, e também mostra como ele foi começando a crescer socialmente por ter pensado diferente e começar a conquistar outros lugares. Ragnar realmente existiu, também teve os filhos que a série mostra que ele teve, então é uma série bem legal, é bem interessante, as cenas de porradaria é legal, como você vê a história do Ragnar é muito legal, ver a história de como o povo inglês reagiu com a chegada dos Vikings, que eles também não conheciam, tudo é muito interessante e é bem legal, cara. Cara, a última série que eu vou falar é Suits, uma série muito boa. Ela vai entrar também na última temporada esse ano. Ela é mais ou menos um drama e se passa, cara, numa história de advocacia. Claro que não é filmado só lá, tem várias histórias, mas é basicamente lá. E aí a história principal é de um advogado que chama Harvey. Ele é um fodão do escritório, ele precisa achar um associado para ele, para ser meio que o discípulo dele. E aí, no meio da entrevista, ele acha um cara chamado Mike, que nunca fez faculdade de Direito, só que é um crânio, sabe tudo de advocacia. E é o cara, mesmo sem um cara ter feito a faculdade, não ter feito nada, ele contrata o cara sem todo mundo saber, porque obviamente tinha que ter a OAB lá deles, a ordem deles, e começa a ensinar o menino mesmo sem ser advogado. E a história se passa meio que nisso. Então tem uma linha que eles resolvem os casos e uma outra dessa história de o cara sem ser advogado, tá na história de advocacia, ter que esconder pra todo mundo que ele não é advogado. Cara, eu gosto muito dessa série, justamente porque você vai vendo o desenrolo dos casos deles e como que eles acham soluções pra resolver os casos. Então é bem legal, cada série, cada episódio, basicamente eles falam sobre um caso diferente. Às vezes tem umas séries que estão 2 ou 3 episódios do mesmo caso. Então você vê como o desenrolar dos casos é bem legal. Eles só cuidam de assuntos corporativos, então empresa contra empresa, então eles têm que ficar nesse meio termo entre a briga das empresas e corporações, várias outras coisas, então é bem interessante. E também essa outra linha mais de como que a interação entre o pessoal do escritório, esse drama do cara que tenta ter que esconder que não é advogado, então também é bem legal. Rapaziada, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Umas dicas legais aí de séries. Cara, eu recomendo que vocês assistam essas séries. Assistem alguns episódios. Não para no primeiro não. Tem algumas séries que eles vão desenrolando e vão melhorando com o decorrer da temporada em si. Cara, se tem alguma outra série aí que você curte, coloca aí embaixo no YouTube, conversa com a gente, vamos trocar uma ideia. Segue a gente nas redes sociais e acessa nosso site, já tem vários produtos bem legais aí pra cabelo, pra barba, acessórios, tem de tudo lá. Não esquece também de se inscrever no canal e curtir o vídeo, beleza? Valeu!